Olá, bem-vindo ao Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora. Hoje a gente vai conversar, eu vou abrir uma nova lista de reprodução, que é o Biblioteca Brasil Hispana, que consiste em compartilhar minhas leituras com vocês, relacionadas à Espanha, relacionadas à Hispanoamérica, Iberoamérica. Então, todos esses temas que nos unem, eu vou estar compartilhando os livros que eu vou lendo, os conhecimentos que eu vou adquirindo. Eu vou estar compartilhando nessa nova lista de reprodução chamada Biblioteca Brasil Hispana. Eu lamento eu ter sumido esses dias aí. Eu ainda estou em processo de mudança, por incrível que pareça. Mudança interminável. Enfim, e tá um pouquinho complicado eu ajustar minha rotina outra vez. E não sei se será possível continuar mantendo a rotina de 2 vídeos por semana. Eu prefiro primar pela qualidade do que pela quantidade. Então, muito possivelmente a gente vai fazer pelo menos um vídeo por semana. E dando prioridade a mais qualidade, a mais conteúdo, compartilhando conhecimentos com você, tá? Então, seria compartilhando livros, textos sobre a história de Espanha e Iberoamérica e também sobre, claro, as viagens, né? As viagens que eu faço aqui, que também eu vou estar compartilhando no canal para a gente conhecer um pouquinho mais dessa terra linda que me adotou e que eu adotei no meu coração, que é a Espanha. Hoje eu quero compartilhar uma leitura do nosso amado historiador e politólogo argentino, Marcelo Gullo Omodeu. Quem conhece o canal, quem acompanha, sabe o quanto eu amo o professor Marcelo Gullo, porque ele me fez revisitar muitos dos meus paradigmas, né? Muito da que a gente recebeu mesmo na América Latina em termos de estudos de história sobre a América e a Península Ibérica. Então, ele traz um novo olhar, ele traz uma nova perspectiva que abriu meus olhos para muita coisa e eu me apaixonei completamente por ele. O livro que eu vou falar é bem, como eu posso dizer, ele, como diz aqui na Espanha, ele pincha, né, a pessoa, ele provoca, é bem provocativo. Começando pelo título. O título do livro é Nada pelo que Pedir Perdão. E ele começa dizendo, não que a Espanha não tenha errado, porque errou muito, mas a quem interessa que Espanha peça perdão. Então, ele começa explicando sobre isso, né? Ele começa explicando sobre o que é a lenda negra. Inglaterra tentou invadir territórios espanhóis e sempre foi vencido pelas armas. Não conseguindo vencer pelas armas, começou a investir na propaganda, pagava intelectuais para propagar de uma forma difamando a imagem da Espanha e dos espanhóis na questão não só da expansão ultramarina, mas também, por exemplo, sobre a Inquisição e sobre outros aspectos da cultura espanhola. Então, o objetivo era realmente tomar o que era o território espanhol, porque até então eles estavam com o Canadá e Estados Unidos, que não era interessante. Estados Unidos não era como a gente conhece hoje, muito do que é território hoje dos Estados Unidos era o território espanhol, né? Califórnia, o sul dos Estados Unidos, é tanto que a gente vê pelo nome, né? Florida, não é um nome inglês, é um nome espanhol, né? E Utah, enfim, vários estados eram território espanhol. Então, o que ficou para os ingleses nesse processo de expansão ultramarina foi Canadá e a parte fria dos Estados Unidos, que a eles não interessava. Então, sempre foi uma busca de expandir seus territórios pela América Latina e eles conseguiram através da lenda negra.
Então, começou aí, e logo depois Estados Unidos também, com os filmes de Hollywood, que é bem interessante. Um dia eu quero só analisar os filmes de Hollywood e a Lenda Negra Espanhola, que é bem interessante também. Então, vamos lá. Eu pontuei algumas coisas para a gente conversar sobre isso. E ele fala que assim começou, né, essa ideia, que depois foi comprada pelos nativos americanos, a ideia da demonização, né, do povo espanhol, começando pelos ingleses. Isso foi comprado. Mas atualmente... Olá, Val, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas atualmente, a quem interessa, né, esse pedido de perdão? Segundo o professor Marcelo Gullion Model, esse pedido de perdão, ele interessa a nova ordem mundial. Olá, que tal? Interessa a nova ordem mundial, né, que ela propõe um multiculturalismo. Então, essa ideia de desmontar o que a gente conhece do Ocidente, porque a primeira globalização fez Espanha, né? E trazendo valores que hoje a nova ordem mundial rechaça, que são os valores cristãos, porque, na verdade, quando a Espanha começou seu processo de expansão ultramarina, ela tinha, sim, um projeto de evangelização, né? Começando pelos reis católicos, a rainha Isabel a Católica, que ela, quando Colón volta da América, que ele traz escravos, traz os nativos americanos como escravos, porque até então ele não tinha encontrado riqueza, né, em termos de minério, então ele leva os escravos, leva os índios como escravo, e ela diz: quem ousa a tratar assim os meus vassalos? Quem ousa tratar assim os súditos da minha coroa? Porque nós vamos ali, não foi para trazer escravos da terra, mas para levar filhos aos céus. Então, ela tinha essa visão, né? Inclusive com Francisco de Vitória, que foi pioneiro ao pensar direitos humanos a partir da expansão ultramarina de Espanha, né? Com a ideia de que todos somos filhos de Deus e que todos temos os mesmos direitos, e que os espanhóis peninsulares são iguais e irmãos como os espanhóis americanos, como assim eram chamados. Os espanhóis da península são iguais, irmãos e filhos de Deus como os da América. Então, foi pioneiro em direitos humanos. Quando se fala, por exemplo, do processo de expansão ultramarina da França, o processo de expansão ultramarina da Inglaterra. Então, é isso. A Espanha foi a que protagonizou a globalização. Ela é um modelo de globalização. Então, para se propor um novo modelo de globalização, onde se apregoa o multiculturalismo e não a unificação, né, da cultura, e desmontar a cultura ocidental, desmontar os valores fundantes, né, cristãos, é preciso, segundo o professor Marcelo Gullion Model, odiar a Espanha, porque aceitar esse processo de globalização e entender esse processo como legítimo deslegitima a nova proposta de globalização da nova ordem mundial. E aí ele fala que aqui nós não estamos falando de reconhecimento de territórios indígenas e de seus direitos, não é disso que a gente está falando, isso é legítimo. Mas o que a nova ordem mundial propõe, em termos quando se pensa em autodeterminação dos povos e nações indígenas, seria a balcanização do território que hoje a gente já conhece, que já está picado, principalmente quando a gente fala de Hispano-América. Né? Quando a gente fala de Hispano-América, que todos esses países era um só território e ele está completamente cortado e impotente, pequenas repúblicas impotentes. Quando a nova ordem mundial ela vai falar de nações indígenas, é uma proposta de balconizar mais ainda, de fazer desses territórios que já são pequenos, menores todavia, e cada vez mais impotentes diante da determinação do poder global.
E aí ele vai mais além, Ele diz, olha, atualmente na América Espanhola, 95% do povo hispano-americano, e aí incluímos Brasil também, porque a Espanha, né, conhecido como a Espanha Romana, ela era um território, era toda a Península Ibérica, e logo depois a gente conheceu como Portugal e Espanha, porque Portugal passou a ser Estado-nação, até porque a Lusitânia, o território que era Portugal, a capital era Mérida, em Espanha. Então, toda a Península Ibérica era Espanha romana. Então, quando se fala de Hispanoamérica, Marcelo Gulliam-Model entende toda a Latinoamérica. E, inclusive, esse termo Latinoamérica foi um termo proposto pela França para que os hispano-americanos esquecessem de sua origem e aí França e Inglaterra pudessem atuar com mais poder sobre o território hispano-americano. Mas, como a gente estava falando, 95% da população hispano-americana, compreendendo também o Brasil, é um povo mestiço. E 5% os chamados povos originários. Né? E ele até diz, mal chamados povos originários, porque nenhum povo se originou em nenhum outro lugar que não fosse na África. Né? Quando a gente vai estudar a origem dos Homo sapiens, todos eles nasceram, foi formado, surgiu na África. E a partir daí, eles começaram a subir para a Europa, foram à América e foram descendo, né? E nesses milênios de ano que esses sapiens foram tomando os territórios, outros povos vinham, se enfrentavam, ganhavam o território e vinham outros e se enfrentavam e tomavam o território. Então, essa ideia de povos originários, ela só pode ser entendida se você estiver falando do povo africano, porque realmente são povos originários, que todos os povos foram originados ali. Mas, se a gente considerar esse termo, os povos originários seriam 5% da América Latina. 95% é povo mestiço. É fruto dessa história. É fruto dessa miscigenação, né? Não só de portugueses e espanhóis e os povos indígenas, mas os povos de África. E outros povos que viram na América, no Novo Mundo, um novo lugar para viver, né? A gente tem muito recente a grande imigração, alemães, poloneses, sírios libaneses, italianos, enfim, o mundo inteiro que entendeu que Brasil e muitos países da América Latina seria o seu povo. Então, esse povo mestiço, a mãe é índia, o pai é descendente de italiano com português, a mãe é descendente de povos originários de África e povos indígenas. Esse mestiço, qual é o seu território? Qual é a sua nação? Né? Se a gente pica os territórios que hoje nós conhecemos, se a gente balconiza em nome da lenda negra, em nome da demonização do processo de expansão ultramarina, o fruto dessa história, esse povo, qual é a sua pátria, qual é o seu lugar? Então, ele traz esse questionamento também. A única conquista má é a conquista espanhola, né? Que é o único povo que precisa estar no tribunal da história, ajoelhado, pedindo perdão uma e outra vez. E a gente vê muito isso, por exemplo, no próprio hino, né? No próprio hino. Se a gente for avaliar, eu trouxe aqui o hino de alguns países. Vamos lá, eu vou ler para você o hino de Portugal. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-se à vitória. Hino do Reino Unido, Deus salve o nosso rei, cheio de graça, larga vida a nosso nobre rei, Deus salve o rei. Envia-lhe vitorioso, feliz e glorioso, largo para reinar sobre nós, Deus salve o rei.
Hino da França. Vamos, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, o maldito padrão foi elevado. O maldito padrão foi elevado. Entre as campanhas, aqueles soldados ferozes mugem. Enfim. E qual é o hino da Espanha? Pergunta de $1 milhão. Qual é o hino da Espanha? Quem é que sabe me dizer? Quem é que tá aqui que sabe me dizer o hino da Espanha? Nenhum. Nenhum. Porque tem que estar aí humilhado, ajoelhado, arrependido, envergonhado de toda a sua história. Não teria glória nenhuma, não teria nenhum brilho, nenhum nada. Só tem que estar calado, ajoelhado e pedindo perdão, né? E aí ele fala isso. A única conquista má é a espanhola. Nenhuma outra está no tribunal da história. Nem a conquista árabe, menos todavia, porque isso é pecado falar, né? É pecado falar que também teve seu processo de conquista na Península Ibérica e escravizava ao povo europeu, escravizava os brancos, faziam eunucos. Qual escravo foi eunuco na história? Os escravos, os que foram escravizados pelo povo árabe. Eles eram os eunucos, né? Quem eram as concubinas? Que nome bonito, né? Para escrava sexual. Nome bonito para mulheres que eram levadas, mulheres dos vencidos, as filhas dos vencidos que eram levadas como escravas sexuais. E às vezes meninas, porque às vezes eles queriam meninas virgens, ou seja, as mulheres casavam com 16 anos na época. Eram meninas entre 12 e 15 anos que eram levadas como escravas sexuais e eram violentadas. Mas isso né, não é politicamente correto dizer. Isso é feio, isso é errado, não podemos falar disso. E quem é a única pessoa, quem é o único povo que tem que estar ajoelhado pedindo perdão? Espanha. E aí ele comenta um pouco sobre como foi alguns processos da conquista espanhola, por exemplo, a conquista asteca, né? Que foram 200 mil índios que lutaram ao lado de Cortés para derrotar o Império Azteca, porque eles eram sacrificados ao Deus Sol todos os dias, arrancado o coração. E eles não adoravam a esse Deus, eles tinham outros deuses, né? E os aztecas não pegavam outro azteca para ser sacrificado, eles pegavam outros povos, outras nações, outros povos indígenas para esse sacrifício. Então, quando Hernán Cortés mostrou a intenção de acabar com o Império Azteca, os povos dominados foram os primeiros a se unir e a fazer alianças com Cortés e seus homens, que eram 300. E os que se aliaram a eles, os indígenas, foram 200 mil. Inclusive, uma coisa muito interessante sobre a conquista da Mesoamérica, que hoje a gente conhece como o México. Quem foi que liderou esses 200 mil indígenas para lutar ao lado de Cortés? Será que foi um espanhol? Será que foi Cortés? Será que foi algum cacique muito importante, muito influente? Quem liderou esses homens? Quem liderou esses homens foi uma mulher, foi uma índia, que ela foi escrava sexual dos astecas. Logo depois, ela foi escrava sexual dos maias. Primeiramente, ela era uma princesa da tribo dela, né? A mãe dela casou outra vez e o padrasto a vendeu como escrava. Então, ela foi escrava sexual dos astecas, ela foi escrava sexual dos maias. E quando os maias a presentearam aos espanhóis como um sinal de paz, como um sinal de acordo, enfim, eles a batizaram e a chamaram por um nome: Dona Marina. Dona Marina. Dona, no século XVI, não tem só uma conotação de respeito, tem uma conotação de governo. Senhora Marina. E Dona Marina Malinche, ela liderou 200 mil índios para lutar e convenceu aos caciques, traduzia, fazia toda
a conexão entre eles, para que eles lutassem ao lado de Cortés para derrotar o Império Azteca. E isso a gente não aprende na América Latina. Isso a gente não aprende pela lenda negra, né? Isso nunca nos contaram. E falando sobre a conquista do Império Inca, o Império Inca também, a exemplo do que aconteceu com a Mesoamérica, na América do Sul, em Cusco, pois Pizarro seguiu o exemplo de Cortés. Então, ele viu as relações que se estavam estabelecendo ali, né? Atahualpa havia matado seu irmão por poder, havia tomado Chicha com o crânio do seu irmão, e o Império de Atahualpa, o Império Inca, ele foi um imperialismo, né, que ele conquistou muitos povos, conquistou à força. E os povos que eles não conquistavam, eles também escravizavam e como escravas sexuais as mulheres, e matavam os homens. Inclusive arrancavam a pele, né, daqueles que não queriam se submeter. Então, quando Pizarro também chegou, ele tinha 190 e algo homens, ou seja, 190, não tinha 200 homens, Pizarro. Não conhecia o território, não conhecia a língua, não conhecia nada. E Atahualpa não, Império Inca, porque o Império Inca veio antes de Atahualpa, havia conquistado o que hoje a gente conhece como Peru, a Bolívia, então toda aquela parte ali de Sudamérica, né? E aí essas pessoas, que talvez as mulheres já eram escravas sexuais, que o pai tinha sido arrancado a pele, se uniram a Francisco Pizarro para derrotar Atahualpa. Derrotada Atahualpa, não sobe Pizarro para substituir Atahualpa, não sobe Pizarro ao trono de Atahualpa. Quem é que sobe? Eu acho que foi algum espanhol, né? Que sentou lá. Não. Quem sentou foi Tupac Amaru, que foi um índio que era aliado de Francisco Pizarro. E todos os índios que fizeram essa aliança foram render honras a Tupac Amaru, que seria o seu novo filho do sol, né? Então, foi uma relação estabelecida, uma relação de aliança. E aí a gente fala, né? A gente não quer desmontar a lenda negra para construir uma lenda rosa, né? Então, quer dizer que Espanha não errou, foi maravilhoso? Não, né? Foi um processo de pessoas, e pessoas também cometem crimes, e pessoas também fazem, né? Mas o professor Marcelo Gullo diz, não é o pedido de perdão, não é por uma paz, mas é por uma desconstrução de um modelo de globalização e a proposta de um novo modelo. Então, demonizar esse processo é importante, né? É importante para a nova ordem mundial, é isso que ele coloca. E aí ele fala também que durante as guerras das chamadas independências hispano-americanas, os povos nativos, os povos indígenas ficaram ao lado da coroa espanhola. Isso é muito interessante, porque quem queria a independência das Américas eram espanhóis, ou pelo menos filhos de espanhóis, mestiços, que tinham poder, que não queria dividir o poder com a coroa. Eles queriam o poder para eles. Eles queriam o poder para eles. E os povos indígenas, os povos, a população, né, o povo, via como uma traição à coroa. E lutaram ao lado da coroa espanhola. Isso é muito interessante também. Outro mito que a gente precisa desmistificar sobre a mulher. Bom, primeiro, né? A gente tem o mito do Éden perdido, né? Deus fez o Éden e colocou na América, né? Todo mundo feliz, todo mundo se amava, um comunismo primitivo, a gente dividia o pão, não existia machismo, não existia imperialismo, não existia nada disso, éramos todos muito, muito amorosos e felizes, até que chegaram os brancos maus e contaminou todo mundo. Então, algumas coisas a gente precisa desmistificar. A questão da mulher antes da chegada das caravelas. Existia amor livre, não existia machismo,
o filho de um era filho de todos. Será que era assim? Como era a questão da mulher na América pré-colombina? Existiam um processo... Primeiro, existia sim imperialismo, né? Essa ideia de que a gente vivia num comunismo primitivo, isso está mais do que desmistificado. Existia sim um império que dominava sobre outros povos, né? Inclusive que tinham escravos, faziam das mulheres escravas sexuais. As mulheres que não eram escravas sexuais eram as mulheres nobres, as mulheres das tribos que elas eram dominantes. Essas sim não eram escravas sexuais. E elas tampouco podiam exercer o chamado amor livre, a liberdade sexual, porque elas eram propriedades da nobreza, né? Então, é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, né? O machismo não chegou nas caravelas, né? O machismo não chegou nas caravelas, né? A condição da mulher na América pré-colombina não era de amor livre e de não machismo e de paz. Não eram assim. Muitas mulheres foram escravas sexuais, muitas mulheres eram vendidas como prostitutas e tudo que elas levavam muitas vezes era o cajado e alguns pertences. Por exemplo, iam sacrificar uma pessoa de outra tribo, né? Porque os sacrifícios não eram para quem acreditava no seu Deus. Você não ia sacrificar uma pessoa da sua tribo que também acreditava no seu Deus, que também acreditava no sacrifício humano. Você ia sacrificar uma tribo subordinada, uma tribo que não acreditava no seu Deus. Então, essas pessoas sabiam que iam morrer, eram levadas a sacrifício, e antes disso, eles concediam a essas pessoas que iam morrer as escravas sexuais. As escravas sexuais concediam a essas pessoas que iam morrer e tal, uma última noite de prazer. E tudo que elas levavam, muitas vezes, era a capa que eles tinham, era o cajado, e continuavam sendo escravas sexuais. Era essa a condição da mulher, né? Eu sei que hoje desmontar a lenda negra, ela tá no rol do politicamente incorreto, né? Tem coisas que é pecado dizer, que a gente não pode falar, né? Mas a gente precisa também tá desmistificando. Outra lenda, outro mito é sobre, é uma civilização construída a partir do estupro, né? É uma civilização construída a partir do estupro. Então, vamos ver os casamentos felizes e casamentos por amor que aconteceu nesse processo de expansão ultramarina. A filha do imperador Montezuma, Isabel, ela se casa com Juan Cano de Saavedra e ela tem 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. As mulheres vão ser monjas, vão seguir o monastério. E os homens, Juan e Gonzalo, casa com Elvira Toledo Giovando e Ana Prado Calderón. E eles são da alta nobreza espanhola, fidalgos, né? Elas eram da fidalguia e, claro, em consequência, seus filhos, os indígenas, os mestiços, passam a ser fidalgos, passam a fazer parte da nobreza espanhola. Como também o filho Martín Cortés Malinche, o filho de Hernán Cortés com Malinche, né? O Hernán Cortés, ele oferece uma soma de dinheiro ao Papa para que se reconhecera o seu filho Martim como seu filho legítimo. E ele vai participar também da alta corte espanhola. Então, é um dos mitos, uma das coisas que a gente precisa desmistificar. E o estupro acontecia entre tribos indígenas também. As tribos também estupravam, principalmente em casos de guerra, né? Quando uma tribo vencia a outra, estuprava as mulheres das tribos inimigas, das tribos vencidas. E aqui do professor Marcelo Gulho, ele fala alguns legados da Espanha em América. E ele ele concentra muito também no México, né? Porque todo esse papo e tal
começou com o López Obrador, presidente do México. Então, ele vai centrar um pouco do legado da Espanha na América, principalmente no México. Vamos lá. 1521, Hospital de Jesus. 1567, Frei Bernardino Álvares fundou o primeiro hospital destinado aos enfermos mentais. 1580, Hospital Nuestra Senhora de los Desamparados, para atender a pacientes negros, mulatos e mestiços no México, na cidade do México. 1604, Hospital de San Juan de Dios, em Ciudad de México. 1612, Hospital do Espírito Santo, na cidade do México. 1625, Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Guanajuato. 1626, Hospital Real de São Bernardo em Puebla. 1672, Hospital San Juan de Dios, em Michoacán. E uma coisa interessante que se diz que um dos processos fala de colonização é tirar os nomes, que seriam os nomes indígenas, e colocar nomes do povo vencedor. Mas você não acha que Guanajuato, Michoacán, um nome muito espanhol? Eu não acho, né? Em 1553, a Real Universidade de México, conhecida como a Universidade de São Paulo. E nessa universidade, queridos, haviam cátedras de ensinamentos de línguas nativas, de línguas dos povos nativos, dos povos indígenas, para que não caísse no esquecimento. Exatamente. Eles não queriam que as línguas indígenas caíssem no esquecimento e ensinavam isso nas universidades. 1540, primeira biblioteca da América, e onde se ditou o primeiro curso de filosofia do Novo Mundo. 1553, Bartolomé de Albornoz fundou a Cátedra de Instituta, o Direito Civil. Olha só, e é muito interessante também que o professor Marcelo Gullo, ele vai falar da perda do território mexicano para os Estados Unidos. E México perdeu o território para os Estados Unidos pelo ouro, ou seja, 60% do seu território foi perdido para os Estados Unidos por causa da corrida do ouro. E isso a gente precisa conversar em outro momento sobre quem realmente roubou o ouro do México, porque 60% do território mexicano foi para os Estados Unidos por causa do ouro, e o senhor López Obrador não pede que Estados Unidos peça perdão ao México por ter levado seu ouro, e foi 60% do seu território. A Estados Unidos não, né? Estados Unidos não pode. Enfim. E também ele fala, né, que a questão, tanto os processos de conquista, eles foram feitos pelos índios, né? Ele fala muito disso, porque ninguém fala sobre sacrifícios humanos, sobre o processo de canibalismo que existia, né? Existiam povos que estavam sendo comidos mais do que pela sua capacidade de procriação, né? E esses povos que estavam sofrendo não queriam se unir para acabar com isso? É uma pergunta. Ok. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que essa invenção do indigenismo, ela foi uma invenção francesa. Eu achei fantástico. E ele fala isso. Inclusive o termo, como eu falei para vocês, o termo América Latina foi um termo proposto pela França. Né? Não nasceu nas entranhas da América por uma necessidade da América. Na verdade que não. Na verdade que foi uma expressão francesa que a América Latina comprou. A Hispanoamérica comprou, e hoje chamamos América Latina porque compramos esse termo. E essa proposta indigenista foi de um autor francês. Foi de um autor francês que comprou um boliviano, escreveu sobre, e que se está sendo disseminado. Aqui, o nome do livro é O Homem Americano, do francês Alcides do Orbigny, algo assim, né? Em Paris, em 1839.
Então, é uma teoria nascida na França que foi comprada em 1961 por Alejandro Ovando. E que aí já tem todo... Então, é isso que eu queria falar, ou seja, levantem, cantem seus hinos, encham seus pulmões, cantem seus hinos, porque não há nada que pedir perdão. Vem com Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.